A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Que Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua casa e abençoe a tua família. Estamos dando início a mais um vídeo aqui para o nosso canal. Você que ainda não é inscrito, você que ainda não faz parte do nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, compartilha esta breve mensagem com os teus amigos, familiares, irmãos e irmãs, nos grupos das igrejas, nos grupos do ciclo de oração. Compartilha esta breve mensagem, porque eu tenho certeza de, além de Deus falar com você, também vai falar com esta vida que necessita e precisa ouvir a voz de Deus, que estava clamando para que Deus viesse falar com ele, viesse falar com ela, viesse lhe dar uma resposta direto do trono de Deus para a sua vida. Meu irmão, minha irmã, eu quero aqui deixar uma palavra para a tua vida, para a tua casa e para o teu ministério, que se encontra no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia Sagrada. Aleluia. Livro de Êxodo, capítulo de número 4 e o versículo de número 19, que nos diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés, em Mídia: Vai, torna para o Egito, porque morreram todos os que procuravam a tua morte. Disse mais o Senhor a Moisés, em Mídia: Vai, torna para o Egito, porque morreram todos os que procuravam a tua morte. Meu irmão, minha irmã, senhoras e senhores, você jovem que está me ouvindo, a Bíblia nos relata que o povo, eles estavam aproximadamente 430 anos sendo escravo do rei Faraó. 430 anos, meu irmão, minha irmã. Nascia, se formava uma família escravo e morria escravo. Só que a Bíblia vai dizer que nesses 430 anos, o povo hebreu, eles acreditavam que um dia Deus ia levantar um libertador, que haveria de libertar eles da garra de Faraó. Nesses 430 anos, o povo hebreu acreditava que um dia Deus ia levantar um libertador, que ia tirar eles da escravidão do rei Faraó. A Bíblia nos diz, meus irmãos e minhas irmãs, que nesses 430 anos, o povo hebreu estava crescendo de uma maneira extraordinária. O povo hebreu estava crescendo de uma maneira sobrenatural. Tanto que o rei Faraó, ele começou a se assustar o quanto que os hebreus estavam crescendo, estavam se multiplicando. A Bíblia diz que aquele povo estava se multiplicando de uma maneira extraordinária. O rei Faraó faz uma reunião dentro do seu reino e relata a sua preocupação para os seus conselheiros. Relata a sua preocupação em relação ao crescimento do povo hebreu, mesmo sendo afligido, mesmo sendo, aleluia, mesmo passando por uma situação desigual. Aquele povo estava crescendo, estava se multiplicando. Aqui eu já quero abrir um parênteses para você, meu irmão, minha irmã. Talvez você que está me vendo, está me ouvindo, você que automaticamente esse vídeo chegou até você. Você está passando por uma situação desigual, mas mesmo assim você está crescendo. Mesmo assim você está se fortalecendo. Você que talvez estão olhando para você, estão jogando um jugo, um fardo, que não é para você. E mesmo assim você está conseguindo caminhar. Mesmo assim você está conseguindo vencer a adversidade que são colocadas na tua frente para tentar te parar. Aleluia, eu quero te dizer algo da parte de Deus. Jesus Cristo, aleluia, Ele é com você. Jesus Cristo, Ele é na tua vida, Ele é na tua casa e Ele é no teu ministério. Pode tentar de todas as formas, de todas as maneiras, tentar parar aquilo que Deus entregou para você. Pode tentar de todas as formas, de todas as maneiras, tentar impedir aquilo que é teu por herança de Cristo Jesus. Eles não vão conseguir. A Bíblia diz que o povo hebreu estava se multiplicando, a ponto de preocupar o rei Faraó, dizendo: o que nós vamos fazer para parar este povo?
O que nós haveremos de fazer para tentar impedir o crescimento deste povo? Assim é comigo, assim é com você. Muitas vezes tentam nos parar, muitas vezes eles tentam impedir aquilo que Deus tem na nossa vida. Muitas vezes eles tentam nos bloquear, eles tentam nos amarrar. Mas maior é aquele que está conosco do que estás no mundo aí fora. Maior é aquele que nos chamou, daquele que nos escolheu desde o ventre da nossa mãe, do que a adversidade que é colocada sobre, para tentar nos parar sobre na nossa frente. A Bíblia diz que o rei pediu conselho para os seus conselheiros. Os seus conselheiros disseram: olha, tem 2 parteiras aqui dentro do Egito. Dá talvez uma ordenância para ela que quando nascer homem, elas venham matar, e quando nascer mulher, elas deixam viva. O rei Faraó chama aquelas 2 parteiras e dá essa ordenança para essas 2 parteiras. Só que a Bíblia vai dizer, a Bíblia vai nos relatar, meu irmão, minha irmã, que essa ordenança foi dada a essas 2 parteiras. Só que havia uma jovem chamada por nome de Joquebede. Essa jovem nasceu escrava. Só que essa jovem, ela acreditava, assim como aquele povo no Egito, os hebreus acreditavam, que um dia Deus ia levantar um libertador. Essa jovem chamada por nome de Joquebede, ela estava grávida de um homem chamado por nome de Anrão. A Bíblia diz que este homem, aleluia, engravidou essa jovem. E quando essa jovem veio gerar a luz a um menino chamado por nome de Moisés, aleluia. A Bíblia diz que quando ela gerou este menino, aquela parteira olhou para aquele menino. Aquela parteira, ela tinha agora nas suas mãos uma decisão de tirar a vida ou te dar a vida. Aquela parteira tinha nos seus ombros uma decisão: obedecer a ordenança do rei Faraó ou obedecer uma ordenança de Jesus Cristo. Eu posso entender e compreender que Deus se levanta do trono e olha para aquela parteira e diz: não toque neste menino. Aleluia. Não tire a vida deste menino. Não toque num só cabelo deste menino. Eu posso entender que quando aquela parteira olhou para aquele menino, ela tremeu, balançou os alicerces da sua vida. A Bíblia diz, meus irmãos e minhas irmãs, que ela não tirou a vida daquele menino. Aquele menino foi entregue à sua mãe Joquebede. Joquebede deu a de mamar aquele menino, escondida, porque o rei Faraó, quando descobriu que as parteiras não haviam obedecido às suas ordens, ele reúne novamente os seus conselheiros, ele reúne agora novamente os seus homens de confiança, os seus cargos de confiança, aleluia, entristecido, bravo, e diz: olha, as parteiras não me obedeceram, aleluia. Aí os homens lhe dão um outro conselho, diz: olha, mate todos os meninos, tire a vida de todos os meninos. E Faraó dá uma ordenança para os seus generais, para os seus homens: olha, percorre todo o Egito e mate todos os meninos, todas as crianças. E isso eles começaram a ir. Só que Moisés, ele já havia nascido. A Bíblia diz que Joquebede, junto com o seu esposo Anrão, eles fazem um cestinho e dependuram Moisés, porque já havia 3 meses que aquele menino já havia nascido. E uma criança que é recém-nascida, nós compreendemos e entendemos que ela chora a qualquer momento, ela não entende o perigo que está correndo. Aquela criança já havia nascido há 3 meses. Ela esconde, só que sabendo que não poderia esconder mais aquela criança. Aí eu posso entender e compreender que Anrão, junto com a sua esposa, começam a dobrar o seu joelho. A Bíblia não fala, mas eu posso conjecturar que eles dobram o seu joelho e começam a pedir uma direção de Deus. Deus nos dá uma direção. O que nós vamos fazer
com este presente que o Senhor nos entregou tão lindo, que é o nosso filho. Deus, o que nós vamos fazer com este presente que o Senhor nos presenteou, aleluia, 3 meses atrás? O que nós vamos fazer com esta criança? E aí, Deus, eu posso entender e compreender que Deus brada no coração de Arão e no coração de Joquebede, a ponto deles fazer um cestinho, betumar por dentro e por fora. Vão até o rio Nilo, aleluia, e largam aquele cestinho junto com aquele menino dentro. Aquele cestinho, ele começa a andar naquele rio. E eu posso entender o quantos os perigos que aquela criança não percorreu dentro daquele rio. A Bíblia diz que a filha de Faraó estava se banhando, aleluia, e quando viu aquele cestinho, ela meio que se assustou. Só que ela manda uma das suas serviçais buscar aquele cestinho. Quando pega aquele cestinho, a Bíblia diz que quando ela abre aquele cestinho, ela vê que é uma criança, é um menino. E eu posso entender e compreender que quando ela abre aquele cestinho, a presença do Espírito Santo já estava sobre aquela criança chamada por nome de Moisés. Ponto que ela se encantou. As suas serviçal que estavam à sua volta, dizendo: este menino só pode ser filho de uma hebreia. Este menino só pode ser filho daquele povo hebreu. Só que o encantamento daquela criança tocou o coração daquela mulher. Miriam, que era irmã de Moisés, começou a seguir aquele cestinho. E quando viu que ela abriu aquele cestinho, e a sua serviçal disse: e agora? Como é que... O que nós vamos fazer com essa criança? Aquela mulher, a filha de Faraó, disse: eu vou criar ele como se fosse meu filho. Eu vou criar ele como se fosse o meu próprio sangue. A Bíblia diz que aquelas mulheres disseram: mas como que nós vamos dar de mamar para essa criança? Aí a Bíblia diz que Miriam, ela se pronuncia. Miriam, ela sai e relata e diz: olha, eu conheço uma mulher. Ela é hebreia, sim. Eu conheço essa mulher e sei que essa mulher pode dar de mamar a esta criança. A Bíblia diz que aquilo caiu ao coração da filha de Faraó. A filha de Faraó pega aquela criança e leva até Joquebede. Faz com que aquela criança venha chegar até Joquebede. E diz: olha, dá de mamar para essa criança. E eu te pagarei. Aleluia. Eu pagarei. Aleluia. A Bíblia diz que Joquebede dá de mamar para o seu próprio filho, para o filho que ela havia gerado, e ainda recebe por isso. A Bíblia diz que Joquebede amamenta aquele menino. Joquebede dá de mamar aquela criança. Aquela criança é desmamada e é entregue para a filha de Faraó. A Bíblia diz que Moisés, ele é criado dentro do palácio, dentro da realeza. Moisés, ele é criado ali no meio das ciências. Moisés, ele aprende tudo que um homem naquela época ansiava em aprender. Moisés, ele tinha uma sabedoria extraordinária, porque foi criado dentro do palácio. Só que a Bíblia diz, meus irmãos e minhas irmãs, que Moisés, ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo, tanto a ponto de chegar a ser um homem já formado. E ele sabia qual era a sua linhagem, ele sabia de onde ele havia saído, ele sabia de onde ele havia sido gerado. Um dia, a Bíblia diz que ele, já sendo homem, ele vai visitar sua mãe, vai visitar o seu pai, vai visitar os seus irmãos, a sua irmã, e encontra
um oficial do rei Faraó, maltratando um do seu povo, maltratando um dos seus irmãos, um hebreu. Um oficial estava maltratando um hebreu, batendo, a ponto daquele hebreu quase se decair, morrer. A Bíblia diz que a ira se acendeu sobre o coração de Moisés. Moisés vai em conta daquele homem, pega aquele homem, mata aquele homem, e esconde aquele homem na areia. Quando ele escondeu aquele homem na areia, a Bíblia diz, meus irmãos e minhas irmãs, que aquele homem estava escondido na areia. Moisés vai lá, visita a sua mãe, visita o seu pai, visita os seus irmãos, visita a sua linhagem. A Bíblia diz que depois ele volta para dentro do palácio, deita, dorme. Ao amanhecer no outro dia, aleluia, ninguém estava sabendo que ele havia matado o egípcio e havia escondido na areia, a não ser aquele homem. Só que a Bíblia diz, as páginas da Bíblia relatam, que no dia seguinte, quando ele o desperta, ele vai novamente visitar o seu povo, visitar a sua linhagem. Encontra o seu povo brigando. E aí diz a Bíblia Sagrada que ele vai o apartar. Só que quando ele aparta, havia oficiais observando aquele povo brigando. E quando ele vai para apartar, a Bíblia diz que um deles se levanta e diz: quem te constituiu juiz sobre nós? Quem te colocou juiz sobre nós para vir aqui agora e apartar a nossa briga? Para vir agora aqui e querer questionar por que nós estamos brigando? Por acaso quer nos matar? Quer nos tirar a vida como matou aquele oficial e escondeu lá na areia? Por acaso quer nos matar como matou aquele oficial e colocar sobre aquele monte de areia? A Bíblia diz que isso caiu aos ouvidos dos oficiais. E os oficiais foram correndo até o rei Faraó e relataram tudo ao rei Faraó. O rei Faraó, aleluia, ouviu aquilo. A ira se acendeu sobre o coração de Faraó. E Faraó tentou procurar para matar Moisés. A Bíblia diz que Faraó atentou para matar Moisés. Moisés teve que fugir para não ser morto. Aqui eu quero abrir um parente, porque a palavra que nós lemos aqui no livro de Êxodo, capítulo número 4, e versículo número 19, a parte B nos diz: porque morreram todos os que procuravam a tua morte. Eu quero profetizar para você, meu irmão e minha irmã, que teve que sair contra a tua própria vontade, contra o teu próprio querer, para não ser morto, para não acabarem com a tua chamada, para não acabarem com o teu ministério. Eu quero dizer para você que está me ouvindo neste exato momento, aleluia, aqueles que procuravam o teu mal, aleluia, já estão mortos. Aqueles que procuravam tudo para te prejudicar, aqueles que procuravam, aleluia, tentar acabar com a tua chamada, acabar com o teu ministério, acabar com a tua casa, acabar com a vida do teu filho, da tua filha, aleluia. O Senhor fez justiça por você. O Senhor fez justiça pela tua causa. O Senhor fez justiça pela tua família. A Bíblia diz que Moisés, ele fugiu. Ele foi parar na terra de Midian, na casa do seu sogro, chamado por nome de Jetro. A Bíblia diz que Moisés, ele parou ali. A Bíblia diz que Moisés, ali em um certo dia, Moisés já estava casado, já tinha os seus filhos. Moisés, a Bíblia diz que
Certo dia Moisés ele vai apacentar o rebanho do seu sogro. E ele olha de longe uma sarça que se queimava de alto a baixo, mas não era consumida. Uma sarça que se queimava de alto a baixo, mas não era dissolucida. A Bíblia diz que Moisés, ele olhando para aquela sarça se queimando, mas não se acabava, Moisés ele começou a se aproximar. Aleluia. A curiosidade tomou conta de Moisés. E é assim que vai ser na minha vida e na tua vida, quando Deus começar, e já está começando, a cumprir o propósito de Deus. Pessoas vão querer se aproximar, aleluia, para ver aquilo que Deus está fazendo na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério. A Bíblia diz que Moisés, a curiosidade tomou conta de Moisés, e Moisés começou a se aproximar daquela sarça. E o Senhor disse para Moisés, aleluia, Moisés, através daquela sarça, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está pisando santo é, Moisés. A sandália que ele havia adquirido lá do Egito, a única coisa que lhe restava para ele, aleluia, caminhar sobre aquele deserto, a única coisa que restava para ele apacentar os rebanhos do seu sogro era aquela sandália para não machucar os seus pés. Só que o Senhor diz para Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está pisando, santo é. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está pisando, santo é. Moisés se assusta ao ouvir aquela voz. E eu posso entender e compreender que Moisés automaticamente, ele tira a sandália dos seus pés e se aproxima até aquela sarça que estava se consumindo, mas estava pegando fogo, mas não era consumida. A Bíblia diz que Moisés se aproxima e o Senhor tem um particular com Moisés. Aleluia. Diz Moisés, eu ouvi atentamente a aflição do meu povo. Eu ouvi atentamente o gemido do meu povo que está lá no Egito. Eu ouvi o seu lamento chegou até as minhas narinas, Moisés. E chegou um momento de eu te levantar, Moisés. Chegou o momento de eu cumprir o propósito na tua vida, Moisés. Chegou o momento de eu te levantar na face desta terra, Moisés, para te livrar o meu povo que está lá sendo escravo do rei Faraó. Eu sei que Deus está falando com você. Chegou o momento de Deus te levantar. Chegou o momento de Deus cumprir aquilo que Ele te chamou para fazer. Chegou o momento de Deus levantar você como um profeta, como um pregador. Chegou o momento de Deus te levantar como um ganhador de almas, aí aonde você se encontra. Chegou o momento de Deus abrir as comportas do céu sobre a tua casa e abençoar tudo aquilo que você colocar à planta das suas mãos. Chegou o momento de Deus na tua vida. Chegou o momento de Deus na vida dos teus filhos, das tuas filhas. Chegou o momento de Deus, aleluia, dentro da tua empresa. Talvez até o dia de hoje, Enquanto, aleluia, talvez você ainda não viu esse vídeo. Os teus negócios, a tua empresa, a porta que você tanto orava, não se abriu. Os negócios estavam trancados. Mas a partir deste momento, a partir de agora, eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus, aleluia, que Deus, aleluia, que está com a chave de Davi, vai abrir as portas que você tanto precisa. Vai abrir a porta do emprego para você. Vai abrir a porta, aleluia. Vai abrir a porta desta empresa que você tanto sonha. Vai abrir as portas deste negócio que você tanto almeja fechar. Aleluia, vai abrir as portas financeiras para você. Vai abrir a porta desta casa que você tanto sonha em conquistar. Vai abrir a porta desse projeto que você tanto sonha e quanto você tanto luta para conquistar. Deus automaticamente vai começar a abrir as portas. E o nome de Jesus vai ser glorificado na tua vida.
O nome do Senhor Jesus vai ser glorificado na tua casa. O nome do Senhor Jesus vai ser glorificado na tua empresa. Muitos vão olhar para você e vão dizer: ele não estava, aleluia, acabado. Ele não estava morto, ele não estava sumido, ela não estava sumida. Achei que já havia acabado. Achei que aquela porta não ia se abrir. Achei que este negócio não ia se concretizar. Mas automaticamente, eu como profeta de Deus, eu quero profetizar para você que grandes coisas o Senhor vai fazer através desta porta que Ele vai abrir para você. Grandes coisas Ele vai fazer através desta porta que Deus já está abrindo para você. A Bíblia diz que quando Deus fala com Moisés, dizendo: Moisés, volta para o Egito, porque eu ouvi atentamente a aflição do meu povo. E eu preciso que tu retorne para lá. A Bíblia diz, isso está no livro de Êxodo, capítulo número 3. A Bíblia diz que Moisés ele começa a questionar com Deus, dizendo: Deus, o Senhor sabe que eu não sei falar, eu não passo de uma criança. A Bíblia diz que Moisés estava 40 anos ali. Todos nós sabemos, meus irmãos, e você que não sabe, Moisés ele viveu 120 anos. 40 anos até sair do Egito e ir para Midian, mais 40 anos ali com o seu sogro. Então eu posso entender e compreender que Moisés ele tinha aproximadamente 79 anos e meio, beirando os 80 anos. A Bíblia diz que Moisés, ele dizendo: Senhor, eu não passo de uma criança. Aí o Senhor disse para Moisés: Moisés, tudo que eu mandar tu dizer, tu vai dizer. Tudo que eu colocar na tua boca, tu vai falar, meu filho. O que tem nas tuas mãos aí, Moisés? Senhor, é um cajado. Joga esse cajado no chão. A Bíblia diz que Moisés ele jogou aquele cajado no chão. Quando aquele cajado caiu por terra, diz a Bíblia Sagrada que aquele cajado se tornou-se uma cobra. E se tornando-se uma cobra, Moisés ele temeu aquela cobra. E aí o Senhor disse: Moisés, não tenha medo. Estende a tua mão na cauda, ou seja, na ponta. Moisés estendeu as suas mãos. Aquela cobra se tornou num cajado novamente. A Bíblia diz que Moisés ele pegou o cajado novamente. Só que Moisés disse: mas Senhor, ainda sou pesado de língua, eu sou meio gago, eu não sei me expressar, Senhor. O Senhor disse: Moisés, coloca a tua mão sobre o peito. Moisés colocou a sua mão sobre o peito. Aí como o Senhor havia lhe ordenado, agora tira as suas mãos, Moisés. Moisés tirou a sua mão estava branquinha. Aleluia. Estava como toda cheia de lepra. Moisés se assustou quando olhou para as suas mãos. Aí o Senhor diz: Moisés, agora coloca novamente a sua mão dentro do peito novamente. Moisés colocou a sua mão novamente dentro do peito. Quando tirou as suas mãos, a Bíblia diz que as suas mãos estavam brancas como a neve. Estava a mão como se fosse a mão de uma criança recém-nascida. Aí o Senhor disse para Moisés: Moisés, vai, Moisés, porque eu sou contigo. Mas Senhor, quando eu chegar lá, eles não vão acreditar em mim. Senhor, quando eu chegar lá, eles não vão acreditar que foi o Senhor que me enviou. Deixa eu dizer para você, quando Deus te enviar para fazer a obra e não acreditar que foi Deus que te enviou, não te preocupa não, meu irmão. Não te preocupa não, minha irmã. Apenas faça aquilo que Deus mandou você fazer. Apenas abre a tua boca e fala aquilo que Deus mandar você falar. Não te preocupa se eles vão acreditar, se eles não vão acreditar. Não te preocupa se eles vão tomar posse ou se eles não vão tomar posse. O importante é que Deus te chamou para você fazer a obra e você tomou posse. A Bíblia diz que Moisés começa a dizer: Senhor, eles não vão acreditar quando eu chegar lá. O que eu vou dizer quem me enviou? Aí o Senhor disse para Moisés: Moisés, diga: eu sou o que sou. Aleluia. Porque não tem palavra para me expressar. Não tem palavra no mundo que possa dizer quem eu sou. Aleluia. E não há palavras, meu irmão, minha irmã, para dizer
aquilo que Jesus é nas nossas vidas, aquilo que Jesus pode fazer na nossa vida, aquilo que Jesus pode realizar na nossa história, na nossa casa, na nossa família, aquilo que Deus pode realizar nos nossos projetos. Aleluia. Não há palavra que pode expressar. A Bíblia diz que o Senhor fala para Moisés: Moisés, vai, além de você ir, o teu irmão Arão, ele vai vir ao teu encontro. Eu vou te usar junto com Arão, e vocês irão libertar o meu povo que está no Egito. Junto com Arão, vocês irão conduzir o meu povo para a nova Canaã celestial. Junto com Arão, vocês irão conduzir o meu povo para a terra prometida, para a terra que manda leite e mel. Aleluia. A Bíblia diz que Moisés, ele chega e relata ao seu sogro. O seu sogro abençoa Moisés. Moisés está indo. Quando Moisés chega, aleluia, lá no Egito, ou perto do Egito, Deus fala com Arão e Arão vai até Moisés. Se abraça, há um reencontro de irmão, há um reencontro de família. Só que quando Moisés ele vai até o rei Faraó, aleluia, dizendo: olha, o Senhor me mandou eu vir aqui para que o meu povo venha a ser liberto da escravidão, do jugo que você tem colocado sobre os seus ombros. A Bíblia diz que Deus endureceu, não foi Faraó, mas foi Deus que endureceu o coração de Faraó. Deus endureceu o coração de Faraó a ponto de Faraó dizendo: não, eu não vou libertar este povo. E aí você vai ver todas as pragas que vêm sobre a terra do Egito, todas as pragas que adentrou sobre a cidade do Egito. A Bíblia diz que o povo, aleluia, estava acreditando em Moisés, que Moisés seria o libertador. Tanto é que a última praga que veio, que matou os primogênitos, matou o primogênito de Faraó, e Faraó deixou o povo ir, mas automaticamente, um pouco depois que o povo havia saído, com tudo, com toda a sua família, com todos os seus rebanhos, com tudo aquilo que haviam adquirido, mesmo numa terra de escravidão, haviam conquistado. A Bíblia diz que o rei Faraó junta o seu exército, junta os seus oficiais, junta os seus homens e vão correndo até o povo hebreu, com cavalaria, com lança, com espada, para matar todo, para disseminar todos. Quando a Bíblia diz que quando o povo olha para o rei Faraó, junto com o exército, olha para trás e vê eles vindo, e havia só o mar vermelho, aleluia, havia só o mar, rio, havia só o rio. Aí eles começam a olhar para Moisés, dizendo: Moisés, o que nós vamos fazer agora? O rei está vindo aí para tirar nossa própria vida. O que nós vamos fazer agora, Moisés? Moisés olha para o céu e diz: Senhor, o que nós vamos fazer agora? Qual será a tua direção? O que agora o Senhor quer fazer para que este povo automaticamente venha entrar na terra prometida? O Senhor brada no coração de Moisés e no ouvido de Moisés, diz: Moisés, estende o teu cajado nesse rio. A Bíblia diz que Moisés, ele estendeu o seu cajado ali naquele rio. A Bíblia diz que aquele rio, ele se abriu, aleluia, e a terra que estava no meio estava sequíssima e o rio estava aberto. A Bíblia diz, a Bíblia relata isso. E aquele povo hebreu começou a passar pelaquela terra em seco e aquele rio aberto. O vento do Espírito de Deus soprou ali e abriu. Eu posso entender e compreender. E aquele povo começou a passar a seco. Depois que passando a seco, diz a Bíblia Sagrada que o rei Faraó estava vindo com o seu exército atrás.
O povo já havia passado, o Senhor disse para Moisés, Moisés, estende o teu cajado novamente. Moisés estendeu o cajado novamente. Faraó, junto com os seus exércitos, estavam na metade do caminho. Quando Moisés estendeu o seu cajado, a Bíblia diz, meu irmão, minha irmã, que o rio se fechou e houve-se uma grande matança. Mas o que me chama a atenção nesta palavra, que eu poderia ir até quando Josué e Caleb entraram na terra prometida, até quando Moisés ele foi impedido de entrar porque ele desobedeceu uma ordenança do Senhor, mas ele foi translaçado, foi levado vivo direto aos céus. Poderia sim, mas aqui o vídeo iria ficar muito longo, mas eu quero aqui resumir, porque o que me chamou muita atenção aqui é a parte B, aonde diz no livro, no capítulo 4 e versículo 19, a parte B que nos diz, porque morreram todos os que procuravam a tua morte. Existem pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, que deveriam nos ajudar, deveriam nos dar as mãos, mas são as primeiras a querer nos derrubar. Existem pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, que deveriam torcer pela nossa vitória, mas são os primeiros a querer nos derrubar, acabar com a nossa chamada. Mas quando o Senhor chamou Moisés, aleluia, quando Deus, aleluia, chamou este homem para libertar aquele povo que estava vivendo um jugo desigual, ele se responsabilizou, assim como ele tem se responsabilizado pela minha e pela tua vida. Assim como ele tem se responsabilizado pela minha casa e pela tua casa. Assim como ele tem se responsabilizado pelos meus projetos e pelos teus projetos. Deixa eu dizer algo para você, aleluia, para encerrar este vídeo. Deus, ele vai fazer, sim, grandes coisas na tua vida. Deus, ele vai fazer grandes coisas na tua casa. Deus, ele vai fazer grandes coisas no teu ministério. E deixa eu dizer algo mais aqui para você. Não se espante, aleluia, de pessoas que queriam ver a tua morte, queriam ver a tua derrota, queriam te ver você dentro da sarjeta, na lata do lixo. Não se espante delas ser as primeiras precisar da tua ajuda, precisar do teu apoio, precisar do teu ombro amigo. Não te espante dela ser a primeira a dizer, eu preciso que tu me ajude, eu preciso que tu mude a situação que eu me encontro. É somente tu que pode mudar essa situação. Não te espante de você ser a solução dos problemas daqueles que procuravam acabar com a tua história. Lembra de Jó? Jó, os amigos de Jó disseram, olha, esse homem, para ter enriquecido tanto assim, ele só poderia ter um pecado escondido. Aleluia. Porque olha a situação que ele está, raspando-se com um caco de telha. Morreram seus filhos, perdeu tudo que havia conquistado. Somente a sua esposa está no seu lado. E mesmo assim está costeando entre dois pensamentos. Porque está dizendo, homem, não te falta mais nada. Abandona esse teu Deus e morre. Abandona esse teu Deus e te mata. Quando Deus falou para Jó, Jó, agora que eu mudei a tua situação, agora que eu mudei a situação da tua casa, da tua família, eu te dei tudo em dobro. E é assim que Deus vai fazer contigo. Deus vai te dar tudo em dobro. Tudo aquilo que o inimigo tentou, tirou de você, ele vai te dar tudo em dobro. Jó, agora que eu te dei tudo em dobro, se tu orar, para eu abençoar os teus amigos, eu vou abençoar. Agora, se tu não orar, para que eu não venha abençoar os teus amigos, eu não vou abençoar. Assim vai ser na tua vida.
Assim vai ser na tua casa. Vai ter pessoas que vão olhar para você e vai dizer assim, eu preciso, eu necessito. Aleluia. Eu preciso, eu necessito. Aleluia. Que tu venha mudar a minha situação. Você vai olhar como um bom cristão, como um servo, como uma serva de Deus. E vai estender as mãos. Porque era isso que Deus faz nas nossas vidas. Aqueles que tentam nos arrancar, nos matar, nos tirar nossas vidas. Aleluia. Eles ainda vão precisar de mim e de você. Toma posse dessa mensagem, em nome de Jesus. Compartilhe esta mensagem com os teus amigos, familiares, com os teus vizinhos, nos grupos. Aleluia. Compartilhe esta mensagem no máximo de pessoas possível. Você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, compartilhe esta breve mensagem com os teus amigos, familiares. Eu tenho certeza que Deus falou contigo através desta mensagem, vai falar com essa pessoa que você vai compartilhar esta mensagem, essa pessoa que precisava e necessitava ouvir a voz de Deus. Compartilha, meu irmão, minha irmã, deixa Deus te usar nesta terra, em nome de Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Continuamos orando pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs, porque grandes coisas o Senhor ainda tem preparado para as nossas vidas, para a nossa casa, para o nosso ministério e para a nossa família. Não se esqueça, meu irmão, aleluia, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. A tua casa é mais do que vencedor em Cristo Jesus. A tua família é mais do que vencedora em Cristo Jesus.